Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer conhecer pessoas que olham a sua carreira sempre à frente. Pode conectar a sua mentoria de carreira em cada episódio. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Vou contar um pouquinho para vocês sobre ela, mas obviamente ela vai contar tudo para nós. Hoje a nossa convidada tem mais de uma década de experiência com recrutamento e seleção, sendo uma referência na atração de talentos na América Latina. Psicóloga por formação, com pós em gestão estratégica de pessoas, ela iniciou sua trajetória na FESA Group, atuando em projetos de Executive Search para diversos setores da indústria, e desde 2016 ela está na Electrolux, onde construiu uma carreira sólida na área de Talent Acquisition, sendo hoje a gerente de recrutamento para toda a América Latina. Olha esse desafio, gente. Ela é curiosa, humana, estrategista e apaixonada por conectar pessoas e oportunidades de forma genuína. Vamos descobrir então os bastidores de quem está sempre do outro lado das entrevistas. Mas hoje é nossa entrevistada, que é a Rebeca. Rebeca, muito obrigada de você ter conseguido vir aqui. Estou super feliz. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer aí muitas informações, inspirar muitas pessoas. Então, muito obrigada. Isso aí, Paola. Eu que agradeço o convite, tenho acompanhado, todas as entrevistas que você tem feito, e quando eu comentei que, você tinha me convidado, uma das pessoas do time ainda falou, acho que isso começou num comentário ali de um dos podcasts, hein? Então, eu fiquei feliz que deu certo, que a gente conseguiu conciliar as agendas, e espero que eu possa contribuir aí com um pouquinho da minha história para as pessoas que estão nos assistindo. Não tenho dúvidas, Rebeca. Rebeca, então, antes de mais nada, vamos contar para as pessoas quem é você, um pouco da tua trajetória, da tua carreira. Eu acho que é sempre curioso quem é psicólogo, vai para essa área de RH, chega em recrutamento. Então, conta um pouco de tudo isso para nós também. Legal, e acho que você comentou, do outro lado da mesa. É verdade, faz tempo, hein, que eu não sou entrevistada. A gente entrevista e isso parece tão natural, mas hoje tô fora um pouco aí da minha zona de conforto. Mas enfim, então eu sou a Rebeca, eu tenho 36 anos, recém-completados, e eu estudei psicologia, comecei na psicologia por aquele sonho que a gente vê em CSI, em Criminal Minds. Entrei na faculdade e vi que era um pouco diferente do que eu imaginava. E acabei seguindo aí para o ambiente mais corporativo. Gostei muito da psicologia organizacional. Eu não tinha muito interesse em clínica mesmo e acabei seguindo aí para esse ambiente. Acho que tinha a inspiração do meu pai, uma pessoa que trabalhou a vida inteira em multinacional. Então, foi algo meio natural na minha carreira. Como você comentou, eu comecei ali na FESA, consultoria de Executive Search, que eu acho que é uma das primeiras dicas, assim, que eu sempre trago comigo para pessoas que querem se desenvolver em RH, e acho que principalmente em recrutamento e seleção. A consultoria, ela traz um olhar muito estratégico, de business, de negócios. Então, foi muito legal. Trabalhei lá por 4 anos, mas eu tinha o interesse, a curiosidade de conhecer como que era trabalhar em empresas, em multinacionais. E aí surgiu esse convite, essa oportunidade em 2016. Então, 9 anos atrás, fui para a Electrolux. Comecei como recrutadora num time que era bem pequenininho. E fui muito para levar o olhar de cliente, que a gente tem muito forte em consultoria, Naquela época em que as empresas estavam realmente querendo formar a área de Talent Acquisition. E aí, tô lá 9 anos, fui me desenvolvendo enquanto profissional e enquanto líder, principalmente. E tô como gerente há mais ou menos 1 ano da área, com um time de 12 pessoas reportando para mim. E aí, junto com eles, a gente transforma aí a vida para o melhor de milhares de pessoas todos os meses. Então, muito feliz lá com o desafio que eu tenho. Muita coisa para fazer, mas estou no lugar certo. A gente fala muito de pessoas certas nos lugares certos, Então, hoje, quando eu olho toda a minha trajetória, vejo que eu estou no lugar certo. Que legal, Rebeca. E é maluco esse negócio do recrutamento, Porque a gente realmente auxilia as pessoas a realizarem sonhos, muitas vezes, ainda mais trabalhando com grandes empresas ou em grandes empresas, independente de onde você está, em consultoria ou diretamente na empresa. Mas é algo assim que eu acho que fortalece, assim, pelo menos para nós como consultoria, assim, de ver isso, É isso, eu falo que hoje é uma das áreas que eu vejo como mais estratégicas da organização, porque você tem a oportunidade de estar em contato com os líderes da organização.
de diversas áreas, falando sobre o planejamento estratégico daquela área, quais são os planos aí de 5, 10 anos, projetos muitas vezes confidenciais. Então, eu acho que aquele olhar de que recrutamento e seleção era a porta de entrada já ficou para trás, né? Então, hoje eu vejo que a área de Talent Acquisition mesmo, ela é uma das mais estratégicas e é onde a gente consegue realmente estar em contato, no nosso caso, que é uma empresa para o mercado, tanto com os consumidores quanto com os candidatos, transformando a vida para o melhor, né? Porque não tem, acho que alegria maior do que quando você vai ali fazer uma job offer, uma carta oferta e convidar a pessoa a fazer parte, né? Da organização. Então, eu acho que é uma das áreas aí mais estratégicas e mais privilegiadas que a gente tem hoje dentro da organização. Que legal, que legal. E que legal que o RH tá olhando para isso, né? Para essa área dessa forma, porque eu acho que isso é muito da liderança também, né? De conseguir enxergar que essa área é dessa forma. E que bom que a gente tem passado por esse processo de transformação e a gente sente isso do ponto de vista de consultoria também, o quanto o trabalho veio sendo valorizado no decorrer dos anos, o quanto é importante a nossa presença consultiva dentro dos processos. Então, fico bem contente também. E falando nisso, né, Rebeca, essa trajetória, então você entrou como recrutadora, como que você chegou nessa liderança, você teve a oportunidade de formar esse time, viveu toda essa transformação, conta o que te manteve engajada e em todo esse período. Foi intenso, tem sido intenso, né? Eu falei, então, entrei como recrutadora, fiquei acho que uns 2 anos nessa posição, 2 anos e meio, com mais 2 pessoas no time. E aí recebi o convite da minha antiga líder para fazer, então, esse movimento para liderança. E aí, acho que foi o primeiro desafio que eu tive de carreira mesmo, que é sair de uma posição de team member e assumir uma posição de liderança. Era algo que eu tinha vontade, que eu pensava em seguir, mas quando chega ali o convite, chega a oportunidade, dá aquele frio na barriga, né? E eu acho que eu tinha um desafio maior ainda, porque era liderar pessoas que antes eram meus pares. Então, acho que esse é um desafio maior. Com como certeza. que antes, eu ali, com pessoas que eu estava no meu dia a dia, como colegas de trabalho, de um dia para o outro, eu passo então a liderar essas pessoas. Foi um grande desafio, mas acho que a empresa, ela tem essa característica de fazer as coisas de uma maneira muito sólida. E que é uma característica muito minha. Então, eu sempre me senti muito amparada pela empresa e pela minha liderança. Ainda que era um desafio dentro de uma área, né, uma zona controlada. E aí, fui crescendo, a área foi crescendo, o negócio foi crescendo, eu fui me desenvolvendo enquanto líder, tive a oportunidade de fazer coaching, tive a oportunidade de passar aí por vários treinamentos na organização. Fiz a escadinha bem tradicional, né? Então, fiz uma coordenação mais técnica num primeiro momento, passei para supervisão. E aí, alguns anos depois, então, passei para gerente, que é o cargo que eu tenho hoje. E aí, o time foi crescendo à medida que eu fui crescendo também. Que legal. Isso é muito legal. Desde o começo já era no escopo América Latina, mas ainda mais informal. E hoje, realmente, 11 pessoas reportando para mim nos outros países, e que faz com que a gente consiga realmente ter esse olhar América Latina todo. Falando em América Latina, que aprendizados você teve nesse recrutamento multicultural, nessa liderança multicultural também? Como é que é essa liderança de pessoas que estão em outros países aqui do lado, mas também com características tão diferentes? É um dos principais motivadores que me engaja a continuar tantos anos na empresa. Acho que eu nem sei se eu respondi essa pergunta antes, né? Mas o que realmente me engaja, acho que é isso. A gente estar em um ambiente multicultural, acho que tem sim, né? As dificuldades, os desafios, o próprio idioma num primeiro momento, a cultura muito diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que é o que traz, é o que agrega para o nosso crescimento enquanto pessoa e para o nosso crescimento enquanto time. Você tem uma pessoa que está olhando ali andinos, que está trazendo as dificuldades da região. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de estar lá, conhecer o time, conhecer a cultura, e é incrível como que mudou a minha mentalidade. Eu achava que eu conhecia a região, eu achava que eu conhecia os desafios. Não, eu conheço a nossa marca empregadora na Colômbia. E aí ter ido até lá fez eu mudar muito a minha forma de pensar. Né? Então, eu acho que conecta muito com o que a gente fala lá de diversidade. Né? Então, ter um time diverso
realmente diverso, com pessoas de diversos países, com diversos idiomas, é o que faz a gente realmente conseguir entender o que o negócio precisa e entregar aquilo que o negócio precisa. Trazer os talentos certos para os lugares certos, no momento certo, que é o nosso grande objetivo aí no final do dia. Que legal, um super desafio mesmo, né? E, Rebeca, como que você equilibra as expectativas do negócio com a experiência do candidato dos processos seletivos? Porque, obviamente, muitas vezes o negócio é tão dinâmico e a gente não consegue acompanhar isso, né? No sentido de dar o mesmo atenção e o mesmo processo, fazer o mesmo processo da mesma forma para todos os candidatos. E ainda mais que em processo seletivo a gente sabe que se a gente levar em consideração 3 por vaga, que é mais ou menos o que a gente trabalha, sempre vai ter 2 que não vão conquistar e um que vai. Então, como que você trabalha isso tanto internamente, mas também na experiência dos candidatos? Eu acho que o grande tema, quando a gente fala em recrutamento, é a experiência do candidato. Quando a gente fala de feedback, que é o grande gargalo, né? Ninguém acha que nunca que recebe um feedback legal, nunca é um feedback suficiente. E a gente, enquanto organização, tem falado da experiência como um todo. E, de novo, acho que aqui a gente tem uma responsabilidade ainda maior, porque o nosso candidato é o nosso consumidor. Né? Então, sim, é verdade. Puxa, se você não tem uma experiência legal para aquele candidato, a chance de ele conectar isso com uma experiência negativa de marca é muito grande. Então, acho que a nossa responsabilidade é muito grande. Então, acho que é aí que a gente começa a equilibrar melhor. Né? A gente precisa ter a experiência do candidato como prioridade número 1. E aí a gente vai, através da confiança que a gente cria com os nossos gestores, com os nossos líderes, levando essa mensagem. Sabemos que a posição é urgente, sabemos que vai ser importante talvez você incluir mais de uma pessoa nessa entrevista, mas vamos lembrar que é importante a experiência do candidato, tem que ser um processo ágil, tem que ser um processo em que a gente leve as informações importantes para o candidato tomar essa decisão, e não só uma avaliação nossa. E eu acho que hoje a gente está num mundo em que o erro, ele é aceito, mas a chance desse erro viralizar é grande. A gente percebeu muito isso à medida que a nossa marca foi ficando mais exposta, marca consumidora mesmo, quanto que isso também impactou a nossa exposição enquanto marca empregadora. Né? Então, hoje eu acho que a gente não pode mais deixar a experiência do candidato de lado. Ela vem à frente da necessidade do negócio. E aí você tem que gerenciar a expectativa com o teu líder através da confiança que você cria com ele. E hoje, como que a gente cria confiança? Com os recrutadores atendendo por função. Né? Então, eu tenho um recrutador que atende TI, eu tenho um recrutador que atende finanças. Então, é uma pessoa que acompanha a jornada dos talentos na área, faz parte das discussões do negócio com o líder. Então, a gente cria essa confiança e aí a gente não precisa ficar justificando para o líder o porquê, né, isso é importante, porque isso não é tão importante. E aí a gente consegue manter a experiência do candidato aí como prioridade número 1. Que legal, faz muito sentido mesmo. E, Rebeca, como que você lidera pessoas e também contrata talentos? O que você mais valoriza? O que você olha tanto, né, para aqueles profissionais que estão ali começando a carreira e também dentro do seu time? Legal. De fato, são as soft skills, né, Paola? Hoje, acho que faz algum tempo que a gente tem falado que cada vez mais, né, o conhecimento técnico, sim, ele é uma parte importante da gente enquanto profissional, mas o quanto que a fatia da pizza, ela tá cada vez maior para soft skills, para os nossos comportamentos, para aquilo que a gente desenvolve em termos de competência, né? E aí a gente conecta com o potencial. Então, hoje, quando eu olho os profissionais que a gente entrevista, as pessoas que estão começando na carreira, programa de estágio, e as pessoas que eu tenho no meu time hoje, eu acho que o grande sucesso é a pessoa que ela tem essa habilidade de aprender rápido e se adaptar à mudança, que conecta com o que a gente fala de potencial, porque a gente não sabe o que a gente vai precisar amanhã. O mundo está mudando muito rápido, mas a pessoa que tem essa capacidade, essa habilidade de aprendizagem, uma pessoa que se adapta a culturas diferentes, a desafios diferentes,
ela vai estar pronta para o desafio que surgir amanhã. Então, eu acho que essas competências, esses comportamentos de potencial para o futuro é o que eu, enquanto líder, valorizo muito no meu time e que a gente, enquanto recrutamento também, olha muito na hora que a gente está entrevistando os profissionais de mercado. Perfeito. E, Rebeca, olhando essa evolução que você teve dentro da área, né? O que você entende que foi o teu diferencial competitivo, que fez com que você se tornasse a gerente da área e realmente só tivesse tido crescimento desde que você entrou lá? Difícil essa pergunta. Talvez a gente tivesse que perguntar para os meus líderes, né? Mas eu acho que, de fato, essa adaptabilidade não era o meu natural. Eu acho que eu, de história de vida, sempre fui uma pessoa um pouco mais rígida, um pouco mais inflexível. Mas, através de muitos feedbacks, avaliações 360, fui escutando isso e colocando em prática. Né? Então, puxa, a Rebeca diz muito não. A gente vai perguntar pra Rebeca, ela já vem com o não. Acho que recrutamento tem um pouco disso. Tem bastante, né? Eu acho. A gente tem que ter governança muito forte de processos, políticas muito forte, porque todo mundo acha que sabe recrutar. Ah, sim, esse é outro ponto também. Então eu acho que tinha um pouco de área e um pouco de característica minha também. Mas à medida que a gente vai se tornando líder, a gente começa a equilibrar melhor. Né? O que é não? O que eu vou ter que flexibilizar para atender a necessidade do negócio? Quais riscos nas minhas tomadas de decisão eu estou disponível a tomar, porque eu sei que aquilo é importante para o negócio. Então, eu fui aprendendo a fazer uma leitura de ambiente, entendendo quais os riscos que eu podia correr. Fui levando aprendizados dos feedbacks e das situações que eu passei. E fazer sempre a mais, Paola. É isso. Acho que hoje a gente não tem espaço mais para aquele profissional que só faz aquilo que está no job description dele. Teve um líder lá atrás que falou muito sobre isso. Gente, você viu a bola quicando, você pega aquela bola e você resolve. Depois você vai entender de quem que era aquela bola, ou por que a bola estava quicando. Mas assim, a bola não pode quicar. E eu sempre fui disso no ambiente corporativo. Eu sempre resolvi, eu sempre fui atrás. E eu acho que essa característica nesse ambiente fez com que eu tivesse o reconhecimento e tivesse aí essa oportunidade de crescer e estar na posição que eu tô hoje. Quanta coisa boa de ouvir. Muita coisa boa, não Muita é fácil. Coisa boa, não é fácil. Falando parece fácil, né? Mas são muitos anos de desenvolvimento com líderes incríveis. Então, acho que você ter as pessoas que te inspiram e te ajudam nesse crescimento, com certeza também fez toda a diferença. E eu acho que é interessante, né, Rebeca? Porque aqui a gente tá falando de escuta, porque as pessoas pedem feedback, mas nem sempre elas estão preparadas para ouvir. E muitas vezes elas não sabem o que fazer com aquilo, ou até sabem, mas vai incomodar, então não fazem. A gente falou também de recrutamento, o quanto a gente vai... eu acho que o grande desafio do profissional de recrutamento é justamente não virar aquela pessoa que chega lá no meio do processo, ou com o passar dos anos, é a pessoa que sempre diz não. Porque a gente vai ficando meio calejada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa tomar muito cuidado de não se posicionar. Nós, como prestadores de serviços, a gente precisa saber a hora de jogar a toalha e dizer, não vai achar dentro do que você está querendo. E eu vou te dizer que eu demorei um pouco para aprender isso, viu? Eu sofri bastante, porque como empreendedora, você sempre pensa, não posso agradar o cliente, não posso... Esse sabotador de prestativo, de servir, assim, isso ao mesmo tempo, ele faz com que você caia em umas armadilhas. E chega uma hora que você se esforça tanto e mesmo assim não é suficiente. Perfeito. E você não fecha a vaca. E o cliente está insatisfeito e você está assim, esgualepada, cansada já. E quando, na verdade, se você tivesse dito lá no começo, olha, veja só, é isso, você precisa tomar uma decisão, porque muitas vezes foge da gente. Não é verdade? Não é o recrutamento que tem que resolver. E, de fato, a decisão final não é nossa. A gente tá ali mais para facilitar, para dar os dados, as informações, mas no final a decisão não é nossa. Então, acho que esse é um ponto muito legal que você trouxe. Encontrar esse equilíbrio de estar a serviço, de levar a informação, mas no fundo não ser o tomador de decisão. Acho que é um grande desafio. Imagino que você, como
empreendedora, esse serviço mesmo ao cliente, deve enfrentar ainda mais desafios do que a gente que está na organização mesmo. A gente e ao mesmo tempo, né, tem que ouvir tudo. E um outro ponto que é legal que você trouxe também, a questão do recrutamento, né? Todo mundo acha que faz recrutamento. E é interessante que muitas vezes não é só dentro do RH ou para vagas de RH, é para as lideranças mesmo. Eles querem fazer. Então, assim, aí eu acho que entra também o nosso papel de mostrar que não é o achismo, que existe técnica, que existe ferramentas, que a gente tem preparo para isso, que a gente tem formação para isso. E muitas vezes, se a gente observar, os RH são bem low profile, assim, não são muito de estar em exposição, de fazer, né? Então, é muito mais desse olhar, dessa execução, do que realmente mostrar. Então, acho que quando o recrutador em si consegue se dar conta disso, é super importante, né? Legal. E aí, acho que também a jornada que a gente fala muito lá do que diferencia um recrutador, que é uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas do Talent Acquisition Partner, né? O parceiro, o Business Advisor, que é o que a gente tem falado muito dessa transformação, onde você sai de um papel de só recrutar, CV Sender, mas você vai para esse papel de realmente parceiro do negócio, que é o TAP, né? O Talent Acquisition Partner as Business Advisor, que aí você gera essa confiança do teu cliente. Mas é uma jornada. É uma jornada. É uma jornada e que vai ter vários percalços aí, momentos em que a gente vai se questionar e pensar se a gente está no caminho certo, mas no geral acho que é muito mais traz muito mais satisfação do que desafios. Sim, com certeza. A gente, inclusive, aqui mudou nossa nomenclatura antes eram analistas, a gente falou, não, a equipe faz muito mais que isso. A equipe é consultora, realmente. Então, que é estar junto, orientar, direcionar. Então, acho que começa já de um termo que talvez, né, você precisa olhar para isso também. Com certeza. E conta para nós... qual que foi o projeto, o desafio que eu já fiz alguns com você, já acompanhei alguns aqui, mas qual foi o projeto, o desafio que mais te marcou nos últimos anos, seja por complexidade ou seja por impacto? Legal. Verdade, Paula, você já esteve em alguns desafios junto comigo. Quando, né, eu tava me preparando para vir, eu pensei em 2, eu vou tentar ser bem breve, mas eu acho que é legal trazer 2 porque eu trago olhares diferentes. O primeiro deles, acho que foi quando eu fui responsável pela implementação do programa de estágio, a criação, na verdade, do programa de estágio. E foi desafiador pessoalmente para mim, porque era um programa menina dos olhos da organização, algo que a gente esperava há muitos anos. Eu estava voltando de licença maternidade, num contexto de pandemia. Nossa, a pandemia já estava mais ou menos uns 9, 10 meses, então todo mundo já estava acostumado com aquele novo formato de trabalhar online, trabalhar de casa. Eu não estava acostumada, porque eu saí de licença maternidade no comecinho da pandemia. E aí caiu esse desafio do meu colo, criar um programa de estágio do zero, nesse contexto que eu comentei aí totalmente diferente. Então, ele foi desafiador pelo contexto mesmo. Era tecnicamente bastante desafiador, porque a gente não tinha muito histórico e não era algo que eu tinha tido experiência, e um contexto pessoal que eu nunca tinha vivido. Sim. Deu tudo certo, hoje a gente tá ali na onda 6, eu acho, do programa, claro, com muitas melhorias implementadas, mas então acho que esse é um exemplo legal e fala de desafio eu enquanto não líder, né? Eu era uma colaboradora individual, eu tive que entregar aquilo como meu projeto desafiador. E um segundo projeto que é bem recente, e aí mais eu num papel de líder, que foi o lançamento de um aplicativo que a gente fez agorinha. Então, depois as pessoas podem procurar ali no meu LinkedIn. Eu fiz um post sobre isso recentemente, que foi um aplicativo que a gente desenvolveu para nossas vagas operacionais. Então, é um grande case de sucesso. Eu acho que para mim, significa você ter as pessoas certas no time. Eu não sou a pessoa mais tecnológica, eu não sou a pessoa mais inteligência artificial. Tô me desenvolvendo, mas tenho as pessoas que têm esse olhar. E aí era uma grande dor no negócio, uma grande dor da nossa área. A gente desenvolveu com custo zero, com ferramentas da organização, com a parceria com o TI, mas com execução nossa. Então, você ter pessoas da área de RH desenvolvendo um aplicativo para atender a necessidade do cliente... É um grande case de sucesso. Eu não coloquei a mão na massa, eu não precisei executar nada, mas eu tive uma grande importância de trazer a visibilidade para a organização,
trazer os sponsors, né? Então, fazer a relação com os stakeholders e garantir que a gente ia conseguir implementar esse aplicativo que E o que faz? revoluciona. Conta pra nós o que faz esse aplicativo. Na verdade, ele é um aplicativo de abertura e gestão de posições. O ano legal. passado, quando a gente passou por uma reestruturação na organização, a gente fez uma mudança de sistema que não comporta as posições operacionais. Então, como que as posições operacionais, a abertura de vagas do gestor? Excel, planilha, milhões de e-mails, informações que se perdem, volume. E a gente falou, gente, não dá pra gente seguir assim, porque o maior volume de posições que nós temos são as posições operacionais. Então, a gente desenvolveu esse aplicativo, ele é conectado com a nossa folha, com todos os dados que a gente tem internos. Então, é uma experiência legal, o gestor vai lá, ele abre esse aplicativo, ele faz a solicitação da posição, chega para o recrutador com todas as informações certinhas, sem margem de erro. A gente consegue ter indicadores, coisas que a gente não tinha antes, no mesmo formato que a gente tem hoje para as posições administrativas. Então, ele é um aplicativo para abertura de posições, que é para ser algo simples, mas que era uma solução que a gente, enquanto organização, não tinha, nem regional, nem globalmente. E aí, a gente foi atrás e conseguiu desenvolver, então melhorou tanto a experiência do nosso cliente interno, quanto a experiência da própria área, que sofria muito com as planilhas, né? Todo mundo tem aí pavor de planilhas, tá aí uma planilha a menos que a gente tem nos nossos processos. Que legal, que legal. E, Rebeca, vamos falar de candidatos. O que mais reprova um candidato nas entrevistas, assim, pelo que você tem observado atualmente? Olha, eu acho que, falando em termos técnicos, que acho que é sempre legal, porque já fica como dica também para as pessoas que querem se preparar. Hoje, quando a gente fala de multinacionais, o inglês, ele ainda é uma necessidade. Né? A gente sabe que muitas vezes o inglês, ele vai em contramão de diversidade, de pessoas que são muito boas, tiveram trajetórias excelentes e que por algum motivo não tiveram oportunidade de desenvolver o idioma. Mas sim, hoje o idioma ele tem impactado bastante e a gente, como tem escopo América Latina, o espanhol também. Hoje a gente tem para algumas posições o espanhol até como mais importante que o inglês. Então, quando a pessoa já tem uma pós-graduação, a grande dica que eu dou é invista no idioma. E o idioma é para você, é teu, ninguém tira. Então, eu acho que isso tem realmente dificultado muito nas nossas posições, porque realmente uma empresa global, sem o idioma, você não consegue executar a maior parte das suas atividades. E eu acho que a pessoa que não tem clareza do que ela quer. Sabe aquela entrevista que você faz e que a pessoa ela não traz clareza do porquê ela se inscreveu para a posição, ela não buscou conhecer mais da empresa. Chega meio aventureiro, do tipo, a consultoria não me informou. Não me informou, eu não fui atrás. Por que você se interessou por essa posição? Ah, porque é um crescimento. Mas o que isso significa para você? Eu acho que, de novo, com a pandemia, com novas formas de trabalho, eu acho que a carreira ela foi ressignificada para muita gente. E a pessoa que chega numa entrevista sem muita clareza do que ela quer, do porquê aquela posição é importante, o que ela tem de planejamento, eu acho que isso faz com que a gente não sinta tanta segurança em encaminhar esse profissional para frente. Entendi. Então, acho que essa autorreflexão do que você quer, da onde que você tem que se desenvolver, quais são os comportamentos que você entende que são importantes para a tua carreira, eu acho que isso faz diferença na hora de um profissional ser aprovado aí num processo. Perfeito. E como que você equilibra o teu time no sentido de tanta pressão dos clientes internos, com prazo, com candidato, que às vezes não dá certo, às vezes a pessoa lá, você entrevista, ela vai lá, vai super bem com você, chega na frente do gestor, parece que não é a mesma pessoa, porque isso é raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece com frequência. Com frequência. Então, assim, a gente, acima de tudo, tá falando de ser humano, né, Rebeca? A gente não tem como ter previsibilidade, nem tem como garantir isso, né? A gente trabalha com ferramentas e vai minimizar para a gente tentar ao máximo ser assertivo. Mas acontece. Então, e do outro lado tá lá o cliente esperando o candidato, precisando da pessoa, com prazo para entrar. Como que você tem lidado com isso no teu time para administrar essas pressões? É difícil. Acho que esse é o grande ponto, realmente, das pessoas que trabalham em Talent Acquisition. Porque a gente tem a sensação que a gente é médico de UTI. A gente tem a sensação que se a gente não encaminhar um candidato amanhã,
a fábrica vai parar, a empresa vai parar ou o paciente da UTI não vai sobreviver. Então, eu acho que a inteligência emocional, ela é muito importante, né? Que nada mais é do que você realmente entender o teu papel e o que realmente é teu e o que não é seu. Né? E entender que a gente não é médico de UTI. Sim, o nosso trabalho ele é muito importante. Claro que a gente tem um impacto para o negócio financeiro, porque a gente sabe, né, que posições que estão abertas, cadeiras que estão vazias impactam o financeiro da organização. Sim. O turnover custa, então uma contratação não assertiva custa para a empresa. Então, sim, nós temos esse impacto, nós temos essa necessidade de trabalhar de forma muito ágil, mas a qualidade do trabalho é importante. Então, eu acho que é essa reflexão diária, sabe, Paula? Eu não vejo uma fórmula mágica, mas é todo dia você levantar e você entender que sim, você precisa ser rápido, você precisa ser ágil, mas calma lá. Eu não sou um médico de UTI. Né? Acho que eu posso priorizar um pouco mais a qualidade do meu trabalho, eu posso ser mais consultivo, eu posso levar mais informações de mercado para o meu líder e não focar tanto aí na pressão dessa entrega. E aí, de novo, a confiança que você estabelece com esse líder ajuda você a gerenciar melhor essa pressão. E aí eu ajudo muito o time nesse sentido no dia a dia, né? Então, quando você tem lá 20 prioridades, o meu papel muito com o time, pela experiência, por mais conhecimento de negócio, é entender, não, tudo tá bom. Então, essas 5, sim, são prioridade por isso, por isso, por isso e por isso. Então, acho que o líder, ele vem muito nesse sentido, de trazer um olhar mais estratégico para o recrutador na hora dele selecionar e ele realmente entender aquilo que é mais urgente. E, Rebeca, como lidar com aquela liderança que precisa de muitos candidatos e a gente, como recrutamento, está lá dizendo que fizemos o nosso trabalho, que estamos trabalhando com assertividade, que não é a quantidade, sim a qualidade. Como que você contorna isso dentro do time? Que é um desafio, né? Acho que é um dos maiores desafios, assim, no recrutamento. É complicado. Eu acho que a parte de dados, né, Paula? Eu acho que o RH, há algum tempo, vem se tornando uma área cada vez mais de data. E a gente, hoje, é uma área que tem muitos indicadores. Então, eu acho que quando você traz dados de mercado, hoje a gente trabalha com ferramentas que nos trazem insights de mercado, de perfis, de candidatos, do quanto que essa posição é difícil. Você consegue levar mais informação pro teu cliente interno e convencê-lo de que aquilo que você está entregando é o melhor trabalho que você pode entregar. Então, acho que aí não tem como muito fugir do dado, do objetivo. Porque se você ficar no discurso, no subjetivo, dificilmente você vai convencer ele, a não ser que seja, de novo, um líder que você tenha um relacionamento excelente. Aí, se você encaminhar 2 candidatos e disser para ele que são esses 2, ele vai acreditar em você, porque você já construiu uma relação de confiança. Mas eu acho que os dados, as ferramentas de mercado, você não ser só CV-sender, você ser realmente consultivo, fazem com que o processo ele seja mais assertivo e você evite ter que mandar aí 10 candidatos, né? E fazer um mapeamento de mercado extenso só para provar para o teu gestor que teu trabalho é bom. Sim, faz sentido. E, Rebeca, qual que foi a decisão mais corajosa de carreira que você viveu que você tomou até hoje e o momento mais desafiador? Acho que a decisão foi realmente aceitar o primeiro desafio de ser líder. Porque não é um caminho sem volta. E, de novo, acho que nessas carreiras, hoje em dia, a gente está ressignificando. O fato de você ser líder não significa que você pode não funcionar, não dar certo, entender que não é a carreira para você e voltar para uma carreira mais especialista. Mas é uma decisão que você tem que ter bastante coragem. Então, essa foi a decisão mais difícil para mim. Hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada. Eu sou muito feliz na posição que eu tenho hoje, com o time que eu tenho. E acho que o momento mais desafiador foi o retorno da licença maternidade. Porque acho que, né, Paula, você sabe, você tem filho também. A gente está se encontrando ainda como pessoa, como mulher. Eu tive o desafio maior, de novo, de voltar em plena pandemia. Então, acho que foi um momento bem desafiador para mim.
Esses tempos a gente estava fazendo uma atividade de who e ou no moments no time, né? Então, quais são os momentos mais difíceis, os momentos mais felizes na tua carreira? Hoje eu vejo como um who moment, porque foi um momento bem difícil, mas que eu superei, né? Eu venci e eu aprendi muito. Mas foi difícil, foi difícil. E aí eu me lembro de uma frase que eu escutei do meu antigo líder, que é crescer dói. E dói. Como dói? Quando a gente lembra desses desafios que a gente teve. Mas é onde a gente cresce, é onde a gente se desenvolve. Dificilmente a gente vai crescer numa zona de conforto. Então, acho que me ensinou isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá inseguro? Vai inseguro. E mostra a sua vulnerabilidade. A gente tem falado muito sobre isso também. Ser vulnerável. E eu passei aí nos últimos 2 anos por algumas situações de vida que me mostraram que ser vulnerável ajuda muito a gente a superar os nossos desafios também. Sim, e sabe que eu acho também, Rebeca, que ele conecta e aproxima pessoas. É isso. Porque as pessoas olham, às vezes, a gente como um ser intangível, que não tem problema e que tá tudo lindo e maravilhoso. Ainda mais se você tá em rede social, né? Então, todo mundo acha que tua vida é perfeita e que tua vida é maravilhosa. E até mesmo a própria disponibilidade, porque às vezes a correria faz com que a gente não mostre essa disponibilidade e abertura para as pessoas. Então, algumas situações que vão acontecendo na vida da gente faz com que, nossa, gente, é um ser humano como qualquer outro, né? E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai vendo que talvez uma situação vai vir outra e você vai crescendo cada vez mais, né? Que no fundo a gente é um só. No fundo a gente é um só, exatamente. Profissional e pessoal, claro que eu acho que existem barreiras, existem equilíbrios, claro, que são importantes a gente manter no dia a dia, mas no fundo a gente é um só, né? E o profissional e o pessoal estão ali, juntos, no dia a dia. Então, provavelmente, os desafios de carreira que eu tive estavam conectados com algum desafio pessoal que eu estava passando. E aí, juntos... E que maluco isso, né? Porque às vezes vem tudo junto. Vem tudo junto. Às vezes não vem junto, mas um interfere diretamente no outro. Com quantos anos tá tua pequena? 5. 5, ela é um aninho depois, o Davi é um aninho depois dela. E como que você mostra para ela essa tua relação com o trabalho, Rebeca? Que é uma coisa que eu me policio bastante, até para ele entender, né? Que eu trabalho porque eu gosto e não porque eu tô me matando de trabalhar. Então, eu me preocupo um pouco com isso. Mas a linha é tênue também, porque a gente, né? Eu falo que maternidade é culpa e reparação, é o tempo todo. O tempo inteiro. Como que você mostra essa tua relação com o trabalho em relação a ela? É difícil, mas eu tento trazer de forma muito natural. De novo, né? Acho que eu passei por algumas situações aí recentes. Eu tive um tratamento de saúde que foi bastante difícil para mim, que aconteceu em 2023. A minha menina tinha 2 anos, a Martina tinha 2 anos na época. Então, eu sempre tive que ter uma relação muito transparente com ela, para ela entender tudo que estava acontecendo ao redor dela. Foi um tratamento muito difícil, um tratamento muito intenso que eu passei com ela ali no meu dia a dia. Então, acho que essa relação de transparência, que é o que eu levo pro time também, eu sou muito transparente, e de vulnerabilidade... é o que me faz construir, de novo, acho que é a 10ª vez que eu vou falar confiança aqui nessa conversa, mas acho que é o que tem feito muita diferença na minha vida. E aí o trabalho eu levo da mesma maneira. Tem uma situação que eu conto muito, que é muito engraçada, mas acho que vai te exemplificar bem como eu lido com isso. A Electrolux sueca, eu tinha o grande sonho de ir para a Suécia. Né? Pela empresa, eu queria ir pela empresa, conhecer a Electrolux de lá. E aí, o ano passado, eu tive essa oportunidade. E eu tava muito feliz, muito feliz. E aí, eu falei pra ela, filha, a mamãe tá muito feliz, porque a mamãe vai pra Suécia, que era o sonho da mamãe. E ela começou a chorar muito na hora. Como assim você tá feliz porque você vai ficar longe de mim? Ai, meu Deus. Ela tinha 4 anos. Na hora, né? Aquilo me pegou. Eu falei, nossa, será que é por isso mesmo que eu tô feliz? Que me senti culpada? Sim. E eu virei e falei, não, filha, não é porque eu vou ficar longe de você. É porque era um sonho da mamãe. Porque pra mamãe é muito importante trabalhar. Eu tenho os meus amigos no trabalho, como você tem os teus amigos na escola. É onde a mamãe consegue ter dinheiro. Então, eu trago a questão financeira também, né? Então, sabe tudo isso que a gente tem aqui em casa? Sabe a viagem que a gente fez um ano atrás, que foi muito legal? É fruto do trabalho, né? Então, eu trago tanta parte da realização pessoal mesmo,
quanto à questão financeira, que é bastante importante. Então, isso não é um tema lá em casa. Pelo menos por agora, ela entende, ela vê que é algo que me faz bem, é algo que de manhã eu me arrumo pra sair, pra trabalhar, e ela mesma fala, nossa, mamãe, como você tá indo chique pro trabalho hoje. Eu falo, a mamãe tem uma reunião muito importante. Então, eu trago isso de maneira natural, né? Que faz parte do meu dia a dia e é importante pra mim, nesse momento, tentando conciliar um pouco com o ambiente escolar, que eu acho que é onde ela consegue mais conectar tudo isso, com a realidade dela. Né? E é muito legal, assim, com as crianças, a gente trazer, não subestimar. Eu acho que isso que é importante, você não subestimar e explicar esses momentos, porque você não pode criar a criança alienada também, né? Claro que não existe certo ou errado, cada um faz o seu jeito, mas assim, eu vejo que quanto mais, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, porque senão a criança, você abre espaço para que ela fique naquela lucubração, que é o que a gente faz depois na vida adulta, né, Rebeca? E no fundo eles são mais espertos do que a gente imagina. Exatamente, e nos dão muito mais força que a gente nem imagina, né? E às vezes a gente não fala, achando que aquilo vai passar em branco, que a criança não vai notar, mas ela vai notar. As crianças, elas são muito espertas. E no fundo, elas se adaptam muito mais do que a gente. Eu sou prova viva, assim. Os desafios que eu passei foram muito mais difíceis pra mim do que pra ela. E no começo, a minha preocupação era muito grande com ela. E aí, acho que lidando dessa forma natural, transparente, com uma conversa muito aberta, mostrando que não era tão fácil pra mim, a gente conseguiu ir levando. E hoje de manhã eu tava lá na reunião da escola, né? A reunião ali com as professoras. E é muito legal escutar. Enquanto que realmente hoje ela é uma menina que se posiciona, que fala o que é legal, o que ela gosta, o que ela não gosta. E modéstia à parte, acho que tem muito de mim aí nessa criação e nesse perfil dela. Que legal, Rebeca, que coisa boa. E, Rebeca, quais sinais que você observa para saber se uma pessoa está pronta para um próximo passo de carreira? Eu acho que a pessoa tem que querer. Eu acho que a pessoa tem que querer. Ela quer, ela topa o desafio. Ela tá ciente de que crescer dói. Tá pronta. Né? Eu acho que eu fiz movimentos na minha carreira um pouco mais lentos. É um pouco do meu perfil. Então, eu sempre estava pronta, porque eu já vinha exercendo aquela função informalmente há um tempo. E aí, a promoção, ela foi mais uma formalização. Mas talvez pessoas que não tenham esse perfil e que arrisquem mais, eu acho que é a vontade de querer fazer e de saber que vai doer. Você vai ter momentos difíceis, mas que se você tá afim, vai dar certo. Quem quer arruma meios, né? É isso. E liderança feminina, o que você aprendeu na prática, né, na organização, nos últimos anos? Que é isso, a gente é um só. Eu acho que quando a gente fala da liderança feminina é ainda mais, porque a gente ainda, como mulheres, ainda exercemos muitos papéis. Eu acho que sim, hoje a gente vê que as famílias têm dinâmicas diferentes e que talvez o papel do homem, ele tá cada vez mais presente. Mas eu acho que a gente ainda, enquanto mulher, exerce mais papéis. Precisamos dar mais do que talvez uma liderança masculina. Então é isso, nós somos uma só. E a gente precisa encontrar a melhor forma de trazer isso para o ambiente organizacional, mas entender que ao mesmo tempo que isso pode ser vista como fraqueza, é na verdade uma fortaleza. Né? Então os aprendizados que a gente tem em casa, as dificuldades que muitas vezes a gente passa, os preconceitos, é na verdade o que nos torna mais fortes. Então eu já tive lideranças femininas e masculinas. Ambas foram inspiradoras, mas eu acho que a liderança feminina, ela traz essa inspiração mais forte. Eu acho porque ela vive isso ela também, vive, né? Ela vive momentos que, por exemplo, você pode ter vivido com a maternidade, né? E aí, acho que eu me conecto mais com isso. Faz sentido. Frase ou livro que te inspira? Legal. Tem uma frase que eu gosto muito, que conecta muito com o meu perfil, que é mais ou menos assim... Toda vez que a sorte me encontrou, eu tava no meu ateliê pintando. Acho que é do Picasso, enfim, não tenho certeza, mas acho que reflete isso. Toda vez que a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. Pra mim, as coisas nunca vieram de graça. Eu me considero, sim, uma pessoa extremamente... Eu não vou dizer sortuda, abençoada, mas
eu sempre me dediquei muito. Tive contextos, vim de uma família que sempre me proporcionou uma educação boa, uma rede de suporte muito boa, mas eu sempre tive que trabalhar muito. Eu sempre fui muito comprometida, muito engajada. E eu acho que, no fundo, é sobre isso. É sobre estar lá. É sobre fazer, e aí a sorte vai vir. O fruto do teu trabalho vai vir, o resultado que você espera vai vir. Mas você precisa fazer. Eu acho que tem pessoas que são mais sortudas do que trabalhadoras. Talvez tenham pessoas que sim, mas acho que, no geral, a pessoa que trabalha, a pessoa que se dedica, a pessoa que é fiel àquilo que ela acredita, vai vir aí, a sorte vai vir, o resultado vai vir. Então, marca muito e é algo que eu levo aí no meu dia a dia. Que legal, faz sentido, bem bacana. E, Rebeca, a última pergunta desse podcast, que foi inspiradora de toda a criação desse podcast, é: por que você faz o que você faz? Porque eu sou feliz, eu acho que o resumo é esse. Eu gosto muito do que eu faço, eu acho que, de novo, acho que tem duas coisas que em recrutamento a gente tem. A oportunidade de estar no negócio, e é isso que me inspira. Estar no negócio, saber o que o negócio está fazendo, estar em contato com os principais líderes da organização e transformar a vida das pessoas para o melhor. Não tem, acho que, maior realização do que você fazer aquela ligação para um candidato que está esperando e você falar que ele foi aprovado num processo seletivo e que agora ele faz parte ali do time. Eu acho que sim, a gente tem momentos difíceis, da devolutiva, do candidato que não aceita a carta oferta, mas você tá em contato com os principais líderes, falando de negócio, e você tá em contato, né, com o mercado, transformando a vida das pessoas para o melhor. Ser esse elo, já, né? Valeu. Ai, muito legal. Rebeca, que bom te ouvir. Nossa, acho que você deu uma aula de muita coisa, foi super inspiradora, obrigada mesmo, fiquei bem feliz com a tua participação. Obrigada a você, Paola, e espero que a gente possa ter a oportunidade aí de voltar a conversar sobre outros temas também. Não tenho dúvidas, vamos combinar um próximo já. Legal, tá, obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com quem precisa ver isso. Obrigada!